Gente, vai feder. Lula e Janja ficaram achando que eles iam sambar na nossa cara aí impunemente. Mas agora o carnaval deles virou um pesadelo jurídico real. Dois riscos. Um risco é no domingo mesmo. O risco é que a primeira-dama pretende desfilar, então, portanto, já vai ser um ato claro, né, da presença do presidente. Então, deixa de ser, o governo está simplesmente assistindo a uma homenagem ao presidente para ser uma questão, né, participando do próprio desfile. Eu acho que esse é o ponto número um. E o segundo, que a gente não pode esquecer, é que a partir de junho, o Tribunal Superior Eleitoral passa a ser presidido pelo Cássio Nunes Marques, que não tem tantas simpatias pelo presidente Lula como o Tribunal Superior Eleitoral de outros tempos. Então, uma ação hoje, ela pode simplesmente o abre para uma ação que pode ser julgada pelo TSE a partir de junho, que possa sim punir a campanha do presidente Lula, enfim, com perda de dias de propaganda eleitoral gratuita, alguma coisa, ou até multa, enfim, coisas do gênero, porque, vamos lá, trata-se sim de propaganda antecipada, isso não tem dúvida nenhuma. Quem lê a letra, quem vê o que o desfile vai apresentar, ele é um desfile assim, que poderia ser, vamos lá, ser feito na Coreia do Norte. É um desfile completamente de bajulação ao presidente no ano eleitoral. Obviamente que é uma propaganda eleitoral gratuita, o governo não pode não ter nenhuma participação, pode ser uma decisão espontânea da escola de homenagear o presidente Lula, porém, no ano eleitoral, trata-se sim de uma propaganda antecipada e eu acredito que a partir de junho o Tribunal Superior vai ser muito mais rigoroso sobre uma punição ao Partido dos Trabalhadores e ao presidente Lula sobre isso. Soltando isso de forma seletiva, né? Nós queremos transparência. Vamos lá, Polícia Federal. Entrega esse material todo aí do Vorcaro para a imprensa. Aliás, como exatamente foi o acesso, ninguém sabe. Falam em tecnologia americana, em tecnologia israelense, na Mossad, mas alguns levantam uma tese. Ninguém consegue quebrar a criptografia de um iPhone 17. O que levanta a suspeita de que o Vorcaro, no fundo, entregou as informações, mas tem medo de morrer, claro, né, de ter o mesmo fim do Teori Zavascki, do Celso Daniel, do PC Farias, e criou essa história de Mossad. Não sei. Seguinte, 9 ministros do Supremo Tribunal Federal e 12 parentes são sócios de ao menos 31 empresas. E 13 dessas 31 empresas são escritórios de advocacia ou institutos de direito. 6 dessas empresas atuam com gestão, compra, venda e aluguel de imóveis próprios. O total de empresas pode ser maior, já que sócios ocultos podem ser omitidos de registros públicos, como aconteceu com a participação do ministro Dias Toffoli naquela empresa, a Maridit, que era uma das donas do resort Taiaiá, que acabou sendo vendido a um fundo ligado ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro. A Folha mapeou as empresas ativas em nome dos ministros e de filhos e cônjuges. A conta inclui ainda 3 empresas nas quais os nomes dos ministros não aparecem no quadro societário, mas que há indícios de ligação com os magistrados. E aí a Folha traz um quadro que fala de todos os ministros do Supremo. Por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes tem lá 3 empresas que são ligadas a parentes dele, principalmente a esposa e filhos, né, que são sociedades ali de escritórios de advocacia e um instituto de estudos jurídicos. O ministro André Mendonça tem também uma empresa de cursos e pesquisa em Estado de Direito e Governança Global. E tem parentes dele, a esposa dele, tem também empresas. O ministro Cristiano Zanin também tem sociedade em empresas e também a esposa dele, que é advogada, também tem escritório de advocacia. O ministro Dias Toffoli, a gente sabe da ligação dele com a Maridit. O ministro Edson Fachin, que é presidente do Supremo, parentes dele, a filha dele, que é advogada, tem escritório de advocacia e outras empresas também, inclusive tem uma outra filha dele que é médica, que tem uma empresa de locação de equipamentos médicos, e também o ministro Flávio Dino, o ministro Gilmar Mendes, o ministro Luiz Fux, o ministro Nunes Marques, são os outros ministros que aparecem nessa matéria da Folha de São Paulo como ou tendo participação ou tendo parentes que têm empresas. Lula estava pulando carnaval na Bahia ontem e hoje foi para o Rio. Finge que está tudo bem e que nada tem a ver com o rolo do Master e o afastamento de Dias Toffoli da relatoria do caso. Parece que, depois de vir à tona seus encontros sigilosos com Daniel Vorcaro e a relação umbilical entre a cúpula do PT baiano e Augusto Lima, sócio do banqueiro, o presidente entrou em modo não é comigo. Talvez na expectativa de que consiga passar incólume por mais um escândalo de corrupção e emendar o 4º mandato a partir de outubro. No fundo, porém, o petista está desesperado. Sabe que suas digitais, as 9, estão por toda parte e tenta cortar na carne. O problema é que Lula e Toffoli são carne e unha. Toffoli nunca teria virado advogado do PT sem Lula, nem teria sido nomeado AGU sem Lula, muito menos teria chegado ao Supremo sem Lula.
Tampouco teria estabelecido relações com Marcelo Odebrecht, Léo Pinheiro e Daniel Vorcaro. Nunca teria virado sócio de um empreendimento turístico de centenas de milhões de reais. O sucesso pessoal de Toffoli pode e deve ser creditado a seu padrinho Lula. O codinome amigo do meu pai, que ele ganhou de Marcelo Odebrecht, já sinalizava que o poder do ministro do STF era apenas derivado do poder do presidente e de sua relação com Emílio, o pai, o verdadeiro autor da carta de Lula ao povo brasileiro em 2002. Se Toffoli não existiria sem Lula, Lula também não existiria sem empreiteiros, empresários em geral e banqueiros corruptos. São todos integrantes do mesmo organismo, uma espécie de superfungo que se alimenta da riqueza produzida pela sociedade brasileira. O que Lula pede, Toffoli faz. O que Lula pediu, Toffoli fez. Muitas vezes o pedido estava implícito, pois era a única forma de sobrevivência. Foi assim que Toffoli abriu o inquérito das fake news para censurar a revista que publicou o seu codinome e afastar auditores que apuravam inconsistências em seu patrimônio e no de sua então esposa. E também nos de seus colegas do Supremo e do STJ. Foi assim que Toffoli abriu o inquérito da Operação Spoofing para acessar as mensagens dos integrantes da Lava Jato e anular seus atos, um por um. Toffoli pode ser um malfeitor para pessoas comuns como nós, pagadores de impostos, mas é um herói para empreiteiros, empresários em geral e banqueiros corruptos. Toffoli mandou destruir os HDs do sistema de propinas da Odebrecht para que ninguém pudesse reutilizá-los no futuro. Suspendeu a multa de 10 bilhões de reais da JBS e anulou a delação de Léo Pinheiro, dono da OAS, na qual ele próprio era citado por causa de uma reforma em sua mansão em Brasília. Toffoli anulou os processos contra Antônio Palocci, que entregou Lula e Dilma, anulou o depoimento de Marcelo Odebrecht, que entregou Lula e Dilma, anulou a multa de 10 bilhões de reais de Joesley e Wesley Batista, que entregaram Lula e Dilma, anulou também os processos de Jacques Wagner, João Macari, suspendeu o Gig do Manteiga, anulou tudo e para todos, e ainda disse que a prisão de Lula foi o maior erro judicial da história. Toffoli fala por Lula, decide por Lula, como se fosse a extensão do seu próprio corpo, o dedo perdido. Ele pode ter recebido 30 milhões de Daniel Vorcaro, mas sua tentativa de controlar a investigação sobre o Master, decretando sigilo, nomeando peritos e escrevendo até as perguntas a serem feitas pela delegada, foi uma operação de blindagem generalizada em benefício de Lula, Jacques, Manteiga e tantos outros que também integraram esta suruba institucional bancada pelo banqueiro mineiro. Com tantos serviços prestados a Lula e ao PT, Toffoli talvez não tenha imaginado que pudesse ser perseguido, humilhado e rifado desta forma. Afinal, até ser forçado a se afastar do caso, ele conseguiu evitar que a PF avançasse para o núcleo petista do Master. Impediu que a investigação escrutinasse os contratos de benefício consignado do Credit Sexta e devassasse o celular de Augusto Lima, o ex-sócio de Vorcaro, responsável por organizar as festinhas de Trancoso. Livrar-se de Toffoli é, sem dúvida alguma, um ato de desespero que pode ter consequências incontornáveis. Lula samba país afora com um sorriso na cara, mas seu carnaval está perto do fim. E olham para Lula como eles olham para Delcy Rodrigues. Lembre disso que eu estou falando. O governo americano olha para Lula e o PT como eles olham para os irmãos Rodrigues. Mas existe o Diosdado Cabello e nós temos o nosso Alexandre de Moraes. O Diosdado Cabello, que foi aquele que era temido, que fazia repressão ostensiva com o apoio dos cubanos, tem os seus paralelismos no Brasil, no terrorismo judicial que foi imposto. Mas há uma transição. Eu digo para vocês, olhe para o que vai acontecer, e já está acontecendo com Diosdado Cabello, e a gente vai entender que há toda uma pleiade, ou seja, há todo um repertório de armas que são utilizadas pelo governo americano para fazer cumprir o seu programa para a Venezuela e fará o mesmo em relação ao Brasil. E a França 24, ela usa, então, ela repercute essa questão toda, traz alguns pontos interessantes da oposição e coloca algo que eu não sabia, porque eu não fui ler a letra do samba enredo ali, né, você imagina o meu interesse por ler, eu já não vejo o samba enredo normal, imagina. Normalmente, né? Você imagina se eu ia ver homenageando o Lula. Mas aparentemente, Natal do samba enredo também tem uma frase em algum momento que eles dizem não anistia, sem anistia, alguma coisa nesse sentido. Eu pergunto, o que tem a ver a anistia com uma eventual homenagem a Lula? E a França 24 traz essa questão, e eu acho extremamente importante. Bom, hoje pela manhã, a Reuters, ela trazia homenagem a Lula no Carnaval do Rio de Janeiro, gera reação política. Tá aí, ó, 15 de fevereiro de 2026, 10 horas aqui do horário britânico, né? Quando foi publicada essa matéria. E eles também trazem ali as falas do deputado Marcel Van Hatten, representando ali, no caso, a oposição, trazendo os pontos, né? E também a Reuters diz que usa um tom muito semelhante ao da BBC ontem, dizendo que esse é um movimento que beira o perigo, né, eleitoralmente falando, dentro das leis eleitorais do Brasil. E hoje pela manhã, me chamou também a atenção, o próprio G1, que dispensa comentários, né? Colocou aí, governo Lula acende alerta sobre desfile que vai homenagear o presidente na Sapucaí. Integrantes do executivo avaliam que nível de sensibilidade do evento subiu nos últimos dias. TSE rejeitou pedidos da oposição para barrar desfile, mas citou o risco de ilícito. Matéria também publicada na madrugada deste domingo. Bem como o Metrópolis também repercute a mesma coisa. Homenagem a Lula leva política para Sapucaí e deixa PT e oposição em alerta. É o próximo print, pode colocar, seu Manel, ali. Perfeito, esse é do Metrópolis. Acho que a gente já fez toda a rodada, deixa eu ver se ficou mais algum.
Engraçado que eu mando os... Não, esse é para depois. Obrigado, Samanta. Pode tirar um pouquinho esse aí. Então, a gente vê que realmente existe um efeito de preocupação dentro do governo por conta dessa iniciativa, dessa homenagem aí da escola de samba. A Rose Fusinato vai no ponto que eu queria trazer aqui. Por muito menos, o Bolsonaro foi considerado inelegível por conta da reunião, uma reunião transmitida em público, né? Foi transmitida no YouTube com embaixadores, né? Esse foi o ponto que levou a inelegibilidade do ex-presidente Bolsonaro. Então, a gente vê vários portais com viés de esquerda, como a BBC, como a França 24, a Reuters, um pouco também, mas a Reuters é mais centrão, vamos dizer assim. De qualquer maneira, destacando essa questão. E aqui vem o primeiro ponto que eu quero trazer. Gente, em 2022, nós não teríamos matérias como essas, tá? Nós não teríamos. Em 2022, foi criado um silêncio e o Lula podia tudo. O Partido dos Trabalhadores podia tudo em 2022, naquela eleição. Estou falando de mídia internacional, tá? Agora, para 2026, a situação mudou. E esse é o ponto que eu queria trazer aqui, o primeiro deles. Que existe aquele, aspas, acordo feito entre o Partido dos Trabalhadores, um acordo não assinado, e a mídia internacional, ele se foi. Eu repercuti na sexta-feira aqui, inclusive no meu Instagram também, que nós tivemos uma semana péssima para o governo em questão de cobertura internacional. Ou seja, a mídia internacional, desta vez, aparentemente, está dizendo, não, a gente fez ficamos em silêncio em 2022, mas agora não teremos mais esse silêncio. Esse é o primeiro ponto. Agora, aí sim, por gentileza, Samuel, o artigo do Lauro Jardim, por favor. O jangismo cultural, diz o Hélio, muito boa. Janja articulou apoio empresarial para a escola de samba que homenageia Lula. E ele usou o termo que eu li no começo, mas como muitos chegaram depois, eu vou ler de novo aqui. Aspas para o Lauro Jardim, não sou eu que estou falando isso, tá? Janja passou o chapéu para alguns empresários próximos a Lula para arrecadar fundos para acadêmicos de Niterói. Esse termo que ele usou, passar o chapéu, me chamou muita atenção. E algumas pessoas já estão comentando no post que eu fiz no X. Não é lobby governamental isso aí? O que o Lauro Jardim está trazendo, que num primeiro momento a gente pode dizer, é mais um escárnio com a população, não sei o que, a primeira-dama não tinha outra coisa a fazer, tudo bem, vocês podem partir para essa linha. Mas aqui nós temos uma conexão, então, de um poder, a Janja não ocupa cargo, mas é alguém que vive no Planalto, ou seja, o Planalto conversando com empresários para patrocinar uma escola de samba que vai homenagear o Lula. Gente, isso aqui é muito sério. Eu não quis incomodar agora de manhã o doutor André Marcília, mas depois eu vou mandar uma mensagem para ele pedindo se aquela areia movediça que a Carmen Lúcia citou aqui na quinta, não colocaram mais areia ali nessa areia movediça, porque isso aqui realmente, se o que o Lauro Jardim está dizendo for verdade, isso também ser comprovado, né? É extremamente grave o que está acontecendo. Ou seja, é uma sensação de quase que eu posso fazer o que eu quiser. E aqui a gente vem no outro ponto que eu queria trazer dessa pauta. Obrigado, Samuel, pode tirar. Eu acho que a posição está certa, tem mais aqui ir atrás dos seus direitos na lei, e essa questão judicial eu não vou entrar. Mas essa questão desse desfile da escola de samba, eu tenho certeza que muitas pessoas dentro do Partido dos Trabalhadores concordam com o que eu vou dizer agora. Foi uma péssima ideia, e demonstra uma certa desconexão da realidade, que é a pior coisa que pode acontecer para qualquer governo, tá? Seja governo de direita ou de esquerda. Quando um governo perde sua desconexão com a realidade das ruas, das pessoas, das famílias, do Brasil real, nesse caso, que em ações como essa que ficam evidentes isso. Tá? Então, eu entendo que exista uma tentativa, perdão, a palavra tentativa não é correta, eu entendo que exista um receio por parte da oposição de que isso possa gerar algum ganho eleitoral ao Partido dos Trabalhadores. Eu já vejo o contrário. A população está vendo o que está acontecendo, a população está ciente do que está acontecendo, e isso pode gerar o efeito contrário ao esperado. Tá? Achado bastante, tem reforçado bastante, né? Na verdade, está achado também. Também. Tem reforçado bastante no seu discurso, né? De que os super ricos são umas pessoas que não são eles. Né? O Lula não é super rico, ninguém do seu governo é super rico, basta pegar aí o patrimônio dessas pessoas, que eles estão todos enquadrados nos super ricos, mas eles colocam nós contra eles. É um discurso que vai ser bastante forte na campanha do Lula, e isso vai estar lá na Avenida hoje à noite, para quem acompanhar também como um dos pontos do enredo. Então, também é uma questão que interessa bastante ao Lula, que isso seja colocado e vinculado a ele nessa campanha eleitoral. E aí tem a questão também de uma crítica aos neoconservadores, que eles vão colocar neoconservadores em conserva. Acho que é dentro de uma lata. Tem uma reportagem, né, Leila? Coloca as imagens pra gente. Acho que temos essas imagens aí. Se tivermos, coloca pra gente, produção, essas imagens. A Andresa já ia dizer, eu só vou cortá-la pra gente colocar. Isso. Tá bem pequenininho, mas são... as fantasias mostram pessoas enlatadas. É isso que você ia dizer, né, Andresa? Exatamente. Pessoas enlatadas. Então, os neoconservadores enlatados. O que pode prejudicar aí a tentativa de aproximação do presidente Lula com o conservadorismo, inclusive com os evangélicos, né? Pois é, os evangélicos estão entendendo que é um recado para eles, né? Claro, tem também a direita, né? A extrema-direita no país, que também é bastante conservador e defende pautas que nos olhos da esquerda são um retrocesso para o país. Então, essa parte aí também polemiza bastante. Você faz uma crítica direta
a uma parte do eleitorado brasileiro. Vamos lembrar que quando um presidente se elege, né, Neila, ou qualquer candidato se elege, ele está governando para o país, né, não mais para o grupo que votou nele. E a gente não tem visto isso acontecer no Brasil nos últimos anos. O Bolsonaro também fazia a mesma coisa. Eu não governo para vocês, vou governar só para o meu time aqui. E não é assim que funciona. E o Lula disse que ia acabar com isso, mas reforça isso nos seus discursos. E o desfile também vai reforçar bastante esse ponto. Então, quais são as preocupações de hoje à noite, né? Vaias, né? Essa escola pode entrar e ter muitas vaias, isso vai ser muito ruim para o governo, esse termômetro ali do sambódromo, como é que vai ser? Imagina a Janja entrando e sendo vaiada por um sambódromo inteiro. Isso vai ser algo bastante de desgaste para o governo. Então, o que se diz é o seguinte, como é que ninguém pensou nisso antes? Né? Vão pensar agora, a Janja vai ter, sei lá, uma dor de cabeça, não vai entrar, vão inventar alguma desculpa, já tiraram todo mundo correndo ali dos ministros, mas por enquanto a Janja está confirmada e seria a primeira vez que uma primeira-dama participaria de uma, abre alas ali, de uma escola de samba, ela fecharia o desfile. Então tem uma grande preocupação sobre a questão de como que a plateia ali vai se comportar no sambódromo quando a Janja entrar ou quando tiver ali a imagem do Lula e tal. Então esse é um ponto importante que tem uma apreensão de quem deixou isso chegar. O que acontece, né, Neila, a gente sempre fala aqui, é que a Janja, ela é ingovernável, né? Ninguém conseguiria dizer para a Janja, olha, isso daqui não é bom. A imagem da Janja é bastante de desgaste para o presidente Lula, né? O eleitorado, quando é perguntado sobre ela, tem repulsa sobre a Janja, ela não ajuda, ela não agrega votos ao presidente Lula, mas hoje ela vai ser Janja, né? Time Janja do começo ao fim, porque ela já foi ali, não sei se tem imagens aí, no ensaio, né? Acho que da escola ali, aparece ela frequentando, o que não teria problema algum não estivéssemos nós num ano de eleições. Daqui a alguns meses o brasileiro vai às urnas para escolher quem ele quer para a presidência da República nos próximos 4 anos. Então, se tem dinheiro público e se a Janja de fato operou para que empresas colocassem dinheiro neste desfile, homenageando o marido dela, o presidente Lula, isso pode virar, sim, um caso de justiça, Neila. Agora, Andresa, venhamos e convenhamos, independentemente de lado e partido político, um desfile homenageando a história de um presidente, até aí, ok, tudo bem. O ponto negativo você também já trouxe, que é o ano eleitoral. Agora, um segundo ponto negativo é você usar de estratégias eleitorais em ano eleitoral. Então, se eu estou querendo homenagear a história de um presidente, não se faz necessário falar de escala 6x1 se essa não é uma bandeira petista. Essa é uma bandeira da deputada Érica Hilton, do PSOL, que ela trouxe no ano passado. O presidente Lula não tinha essa bandeira no governo dele, sequer falava de escala 6x1, porque isso aí é uma bandeira complicada para o empresariado, o lobby é muito pesado, contrário à escala 6x1. A gente sabe que colocar e mudar isso daí, de fato, na economia do país é muito complicado. Discutir este assunto é muito difícil. Não era uma bandeira do presidente Lula, se tornou uma bandeira dele recentemente. Então, tratar deste assunto num desfile, um assunto extremamente eleitoreiro, num desfile que seria de homenagem ao histórico, à história do presidente Lula, não faz o menor sentido. Falar também, chegaram a dizer que falariam também sobre anistia. Vamos ver se vão falar também sobre anistia neste desfile. Vai ter uma ala, né, Neila, com o pessoal vestido, acho que de Mickey, né? Acho que o Metrópolis trouxe Eu ia falar isso agora, ó. Tem mais, porque não acaba por aí. A Andressa falou do conservadorismo, ou seja, vão chegar nos conservadores, coisa que também não precisava e que eu acho que vai sim prejudicar a campanha do presidente Lula, porque a direita não é boba e vai usar isso contra o presidente Lula. Como que o presidente Lula quer alcançar os evangélicos e os conservadores, prejudicando a imagem dos conservadores em um desfile de escola de samba? Desde quando um desfile de escola de samba tem uma imagem agregada à política? A gente está falando da imagem de um país, a gente fala de bandeira, a gente fala de outra coisa. Agora, ainda neste desfile, e pode colocar a imagem aí do Mickey,
O Samba Enredo vai falar sobre toda aquela discussão do presidente Donald Trump. E esse bonezinho que vocês estão vendo aí da fantasia do Mickey é o famoso MAGA, Make America Great Again, que é o famoso discurso da última campanha eleitoral do Donald Trump, que pegou e que ficou aí da campanha para a vida do Donald Trump. Então, a matéria do Portal Metrópolis conta exatamente isso, que em uma das alas da apresentação, a agremiação deve trazer a menção explícita ao PT, ou seja, aqui ó, a gente vai... Deixa eu voltar, tem essa imagem da estrela do PT, a famosa estrela do PT, então vai ter uma ala só para falar do Partido dos Trabalhadores. Então, Andresa, vai ter a famosa estrela do PT. Então, além do PT, além do Lula, também vai se homenagear o Partido dos Trabalhadores. Também vai ter essa ala que se faz a referência ao Mickey. Deixa eu encontrar aqui, achei. O desfile, que é assinado pelo carnavalesco Tiago Martins, vai ter um setor batizado de Patriotas da América. Os componentes vão se apresentar com a fantasia do Mickey Mouse e com esse boné que eu expliquei para vocês, o Make America Great Again, utilizado pelos apoiadores de Donald Trump. Para justificar a ala do Mickey, a agremiação faz uma menção velada ao ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, que teria atuado a favor das sanções econômicas do governo americano contra o Brasil. Andresa, mais político e mais eleitoreiro que isso, eu acho que fica impossível. Exatamente. Inclusive, próprias pessoas muito ligadas ao PT, né, o João Santana, que foi marqueteiro do Lula, acabou preso na Lava Jato, mas é um nome muito respeitado, Neila, nessa questão do marketing político, né, ajudou a eleger o Lula e a Dilma em alguns momentos, né, das campanhas políticas no país. Ele fez um texto, né, ele tem um Instagram ali em que ele analisa politicamente, dá dicas ali para os candidatos, bastante interessante a página dele no Instagram, e ele fala o seguinte, que faz uma comparação, por exemplo, com o Carnaval da Bahia, né, que ali você não vê os políticos ali em cima dos trios elétricos, né, eles conseguiram fazer esse distanciamento de uma festa que é uma festa popular. E aí ele diz uma coisa interessante, que este desfile de hoje deixou de ser algo espontâneo, de uma homenagem espontânea de uma escola, que poderia ocorrer, as escolas escolhem, né, quem elas querem homenagear todos os anos, quando Lula e Janja se aproximaram, e aí eu prestem atenção nesse termo, perigosamente do desfile. Então, tem várias implicações aí, é por isso que a gente está comentando aqui, porque virou uma pauta política, todo mundo vai acompanhar com muita atenção, principalmente a oposição, que vai estar no seu papel de tentar encontrar ali qualquer brecha que o Lula deixe hoje nesse desfile, para que possa gerar, né, a nulidade da sua chapa. Aí vai ser realmente, né, Neila, como se diz, o roteirista do Brasil não tem limites para escrever, porque se conseguirem, por conta de um desfile, né, encontrarem esses elementos, na verdade, o desfile pode sim dar esses elementos, né, que se o próprio presidente Lula e a Janja não enxergaram isso, né, e isso pode gerar uma nulidade, realmente vai ser o grande fator definidor das eleições presidenciais deste ano, né? Olha, e não foi só o presidente. Olha só, as provas das orgias do Vorcaro com autoridades de Brasília e de outros lugares mais foram achadas pela Polícia Federal e estão no celular ao qual a Polícia Federal teve acesso, e a Polícia Federal está preparando um relatório sobre isso. Quem será que está envolvido, hein? Será que a gente vai ter agora o desprazer de ter que assistir autoridades, talvez até juízes, será que ministros nus? Pelo amor de Deus, já não chega às obscenidades que a gente tem o dia inteiro, ainda mais essa? Bom, talvez a gente tenha que passar por isso. Eu vou te explicar essa história agora. Eu sou André Marcília, advogado, comentarista jurídico, e peço que vocês se inscrevam aqui no canal. Se inscrevam no canal, deixem o like, cliquem no joinha e também considere se tornar membro aqui do canal, tendo acesso aos nossos conteúdos exclusivos. Basta clicar na aba Seja Membro. Muito bem, é isso mesmo. Parece, a gente já falou aqui no vídeo anterior que a Polícia Federal ficou fula da vida com
o STF, porque o STF falou mal dela nessa última reunião de quinta-feira e, inclusive, está, como eu já falei em vídeo aqui anterior, preparando um inquérito para investigar os investigadores dos ministros. Os ministros foram investigados, ficaram fulos e agora provavelmente querem investigar a Polícia Federal para dar um basta nisso. E a polícia começa então a vazar para a imprensa, aquilo que ela sabe. E uma das coisas que ela sabe é sobre essas orgias do Vorcaro com autoridades de Brasília. E veja, não eram orgias de diversão. Ali era um balcão de negócios e o balcão eram as orgias. Você entende? Era uma forma de aproximar as autoridades de quem queria as corromper por sexo, por orgia, por obscenidade e assim por diante. Então, aquilo era mais uma forma de negociar, não era divertimento, vamos dizer assim, era negócio. E isso mostra como a coisa funciona com baixaria, com baixeza, com absoluta vulgaridade dentro desse circuito que, lamentavelmente, talvez envolva gente muito graúda. A gente ainda não tem os nomes, mas o Platô BR e também o My News, eles confirmaram que no celular do Vorcaro há provas dessas orgias, desses surubas, né, com políticos, empresários e sabe-se lá mais quem, e que a Polícia Federal prepara um relatório sobre isso. A hipótese investigativa da Polícia Federal é que Vorcaro, como eu mencionei, utilizava as orgias como ferramenta de corrupção e de obtenção de apoio político por meio da chantagem de figuras poderosas, ou seja, era uma forma de agradá-las, né, entregando a mulherada e etc., mas também era uma forma de depois ficar com esse material na mão e chantagear essas autoridades, essas pessoas poderosas de Brasília. Com essa confirmação, claro, fica ainda mais claro o porquê da operação abafa em torno do Banco Master e a revolta dos ministros do STF com as investigações autônomas e independentes da Polícia Federal. Temos aqui uma situação, né, absolutamente lamentável. O Daniel Vorcaro não é apenas alguém que, enfim, corrupto, mas é também alguém vulgar. E parece que levou muita gente graúda com ele nessa vulgaridade. É isso, Brasil é isso aí, e a gente precisa limpar esse país o quanto antes. Quando isso sair, meus caros, olha, eu espero que eu já falei isso aqui, a gente expurgue de uma vez por todas. Não dá pra gente seguir assim num país. Não dá. A gente precisa limpar esse país. E de verdade, e para sempre. Se você gostou dessa análise, gostou desse vídeo, eu convido você a uma live que eu vou fazer no dia 5 de março, às 8h30 da noite. E para isso, você precisa buscar aqui na descrição desse vídeo um link. Clica nele, se inscreve, é gratuito. Você vai ter acesso a essa live comigo no dia 5 de março, às 8h30. Esteja lá comigo, a gente vai bater um papo ótimo sobre como barrar o STF. Quem pode parar os abusos dos ministros? Esse é o tema da nossa live. Esteja comigo, 5 de março, 8h30 da noite. Começando aqui já com pitadinhas de emoção, principalmente no coração do Lula, né, que deve estar palpitando de felicidade. Careca do INSS prepara a proposta de delação premiada. Curiosamente, estávamos comentando ontem sobre o careca do INSS dentro do contexto da escolha do Mendonça. E os jornalistas do consórcio apontaram, né, nas análises um pouco mais isentas, que o Mendonça não, sei lá, né, não seria o mais Zé Cruzadinha da história, né, que vai pra cima fazer acontecer, mas também não vai jogar 100% ao lado do Lula. E aí o exemplo que eles davam era que o Mendonça, no caso do INSS, vinha relatando o caso com certa dureza e estava mantendo tanto o careca do INSS quanto o filho dele presos há um bom tempo. E a matéria falava que o Mendonça queria extrair uma delação premiada. Pois bem, parece que o careca quer falar. Ele deve ter lido o jornal de ontem. De anteontem, né? O cara que deve ter lido o jornal aí da sexta-feira falou, rapaz, o Mendonça com a delação, vou falar. Mas enfim, o cara aqui do INSS prepara uma proposta de delação. A Corona apurou que a disposição em delatar cresceu.
após familiares dele virarem alvo das investigações, especialmente depois da prisão de seu filho, Romeu Carvalho Antunes. Ele foi capturado em dezembro do ano passado, acusado de ser o braço do pai no esquema, mas não é só o pai. A CPMI do INSS também mira Tânia Carvalho dos Santos, a mulher do careca do INSS. No ano passado, os parlamentares aprovaram um requerimento para tomar o depoimento dela, mas a oitiva ainda não foi agendada, o que tirou o operador do sério. Aí que vem, né? Nas últimas semanas, o carequinha reuniu advogados para colocar no papel uma proposta de delação. A coluna apurou que ele está disposto a entregar os seus negócios com o filho do presidente Lula, Fábio Luiz Lula da Silva. Apuração, a coluna foi atrás. O relator das investigações do caso, André Mendonça, estava querendo delação, segundo o consórcio. Só que aí, né, o Metrópolis finaliza falando que os negociadores de uma eventual delação têm certas dúvidas se a proposta seria aceita, porque o Ministério Público não consentiu, por exemplo, com a delação do Beto Louco sobre esquema de corrupção envolvendo adulteração de combustíveis. Teria falado aí de alguns políticos poderosos e acho que o Ministério Público acho que não tinha provas suficientes, né? Falando de Lula, né? Falando do filhinho de Lula, que eu acho que faz o coração dele palpitar. O Metrópolis trouxe duas análises. A percepção do PT sobre o Mendonça e a percepção do Centrão sobre o Mendonça. Primeiro, a do PT, né? O temor do PT com a relatoria de André Mendonça no caso Master. Dirigentes do PT avaliam que André Mendonça, novo relator do caso Master, tem mantido uma postura técnica e de isenção em suas decisões na corte. No entanto, petistas dizem temer que, devido ao ano eleitoral, Mendoncinha poupe algum político de direita que venha a ser implicado nas investigações. Acho improvável, viu? O partido de Lula acredita que as investigações sobre o Master atingirão, no que tange a classe política, figurões do Centrão, como Antônio Rueda, Ciro Nogueira, né, que é os chefes aí do União Brasil e do PP, que mantém relação próxima com parlamentares do campo conservador. Então me parece o perfil do Mendonça blindar essa galera. Tanto que o Will Gadelha comenta: a reação do Centrão à escolha de Mendonça como relator do caso Master. Na avaliação de lideranças do Centrão, que tinham uma relação próxima com o Vorcaro, Mendonça não seria o melhor nome para a relatoria, mas também não seria o pior. O pior de todos seria a Carmen Lúcia, na visão do Centrão, porque ela não tem nenhuma vontade em criar um bom relacionamento com a corte. Saiu até uma matéria no Estadão Longo, eu nem coloquei aqui, que fez basicamente aquela análise que eu falei para vocês. Dom Pedro III não pode por causa do contrato da mulher. O Dino não quer porque já está por causa das emendas. O Gilmar esquece, né? Explosão total. O Fachin é o presidente. O Fux falou: tire meu nome da boca. Aí a Carmen Lúcia, de jeito nenhum, ela nem mande pra ela. Aí só sobrava no final do dia o Zanin e o Mendonça. E aí o sorteio... Esse sorteio é maravilhoso, né? O sorteio teria escolhido o Mendonça, porque pensa o seguinte, né, rapaz? Se fosse sorteado o Zanin, o sorteio, né? Sorteio eletrônico. O sorteio é melhor que a Mega Sena. O sorteio eletrônico falou: cara, se cair no Zanin, né? E o resultado da confusão do Master não for a contento, vão falar que é o ex-advogado do Lula que tá trabalhando para abafar tudo. E aí, por nossa sorte, o Mendonça foi sorteado. Não foi escolhido não, viu, gente? Foi sorteado. Aí começa. Confusões pintaram ao longo do dia de ontem. A começar com Malu Gaspar trazendo um bastidor, dizendo que, para seus aliados, Toffoli está falando que Lula é o culpado por conta do relatório da PF. É Lula. Lula tá com raiva dele aí. Obrigado pelos colegas a abandonar a relatoria do caso. Toffoli tem atribuído a Lula, responsável pela sua indicação em 2009, né, o movimento da PF de entregar ao Fachin um relatório que destrincha suas conexões com o Paquito. A interlocutores próximos, Toffoli afirma estar convicto que o André agiu em nome de Lula, ao enviar diretamente para o Supremo dossiê um calhamaço de aproximadamente 200 páginas, com diversos registros de ligações, mensagens e transações que envolvem direto ou indiretamente o ministro. Nas conversas de bastidores, Toffoli tem avaliado que Rodrigues nunca tomaria tal atitude sem autorização do petista. E convenhamos, né, gente? Imagina aí a PFL, a Polícia Federal do Lula. Chegou esse material. E aí, chefe, a gente faz o quê? Trabalhem de forma técnica, independente, sem contar pro Lula.
O Lula não sabia de nada, do início até o fim. Esse caso do Master, você abre o coração. Em alguns pontos eu fico me questionando o que é que tem por trás. Qual as motivações? Por exemplo, quais as motivações por trás do vazamento da informação, né, da reunião? Colocaram lenha na fogueira. A troco de quê? A troco de quê colocar aquela lenha na fogueira? Pra falar que tem mais? Tem mais coisas? O que mais poderia ter sido discutido naquela reunião? Seria bombástico? E a troco de quê? Qual o recado para os ministros? Eles têm que fazer o quê? O resto da reunião não ser revelado. Eu nem sei se é sobre a reunião, sabe? O pai falou que, ó, eu já grampeei isso daqui, o grampeador, né, da República. Se isso aqui já foi grampeado, imagine outros encontros. Quais outros encontros? São questionamentos. Eu realmente não tenho a resposta. Outro questionamento bom, né? Como que Toffoli, com salário de funcionário público, conseguiu, né, ser sócio? Uma participaçãozinha junto com seus irmãos bem humildes, um resort multimilionário. Quem faz essa pergunta é o próprio consórcio. Mas enfim, outro fator que vem sendo usado pelo Toffoli para justificar a desconfiança em relação a Lula é o fato de que horas antes de Toffoli deixar a relatoria, Lula se reuniu com Paulo Gonet, de quem cobrou apuração rigorosa das fraudes do Banco Master. Como PGR, né, Gonet detém a prerrogativa de apresentar um pedido de suspeição contra o Toffoli. Aí a motivação do Lula seria a vingança. Dos motivos, a mágoa, um episódio que ocorreu em 2019, durante a Lava Jato. A pessoas próximas, Toffoli tem dito que não tem dúvidas que Lula busca se vingar. O que é que teria acontecido, né? Na ocasião, Lula cumpria a pena por corrupção e lavagem de dinheiro na superintendência da PF em Curitiba, quando um de seus irmãos, Genivaldo Inácio da Silva, o Vavá, faleceu. Os advogados acionaram a justiça pedindo autorização para que ele comparecesse ao enterro, mas o pedido foi rejeitado na primeira e segunda instâncias. A defesa de Lula recorreu ao Supremo e a decisão ficou a cargo do Toffoli, que à época presidia a corte e estava de plantão no recesso do judiciário. O ministro, porém, só decidiu sobre o pleito no dia seguinte e minutos antes do horário do enterro de Vavá em São Bernardo do Campo, a mais de 400 quilômetros de onde Lula estava preso. Aí ficou fora. Ah, isso mesmo, não. Isso mesmo. Eu jurava que tinha, mas não é esse mesmo. Essa aí que é a mágoa aí do Lula. Aí, o Lauro Jardim, ontem de manhã, fala o seguinte: os ministros do Supremo vão anular a investigação sobre Toffoli, feita pela Polícia Federal, do advogado e professor Davi Tangerino, sobre a reunião dos 10 ministros, que se lançou do Toffoli. Ele fala o seguinte: as críticas à PF feitas pelos ministros dão a chave. Vão anular a investigação sobre o Toffoli. Seria para revelar esse comportamento. Mas assim, como revelar os bastidores da reunião poderiam contribuir para chegar nesse caminho? Se é que isso aí realmente vai chegar, né? Lembre de uma coisa. Vou até mostrar aqui, ó, que é uma afirmação muito grave a ser feita. Deixa eu pegar aqui só a imagem lá a revista Piauí. Cadê a revista Piauí? Da revista Piauí, não foi? Acho que foi. Eu não coloquei aqui. Ah, não coloquei aqui não. Então, peraí. Pra não perder tempo, deixa eu dar pause. Pois bem. O material que o Andrei apresentou é mais grave do que sugerem as notas explicativas distribuídas pelo gabinete do Toffoli. PF apontou ao Supremo indícios de crime. Indícios de crime. Assim, não estaríamos tratando apenas de suspeição, né? Mas indícios de, segundo a revista Piauí. Então, talvez realmente, né, anular essa investigação seria importante, né, para manter a democracia de pé, inabalável. Aí tiveram duas análises da imprensa que eu acho que se complementam, e é a imagem que esse caso passa. E realmente esse caso é inédito. Saída de Toffoli de relatoria expõe crise inédita no Supremo e reforça histórico de blindagem. É o que diz a Folha. A portas fechadas, os ministros tiraram Toffoli da relatoria do caso em uma decisão sem precedentes que reforça a percepção de corporativismo na corte. Historicamente, o afastamento de um ministro do caso sempre foi decisão do próprio magistrado. O plenário nunca reconheceu situação de suspeição ou impedimento sem ser por autodeclaração. É a primeira vez na história
do país que isso acontece. A mesma percepção do Fernando Schuller não é sobre Toffoli, mas sobre um sistema de poder. E o Schuller destrincha um pouco mais, até porque o Schuller é um cara que está mais à direita no debate público, né? Bem mais à direita. Todo taxista que eu pego fala mal do Supremo. Teria dito a ministra Carmen Lúcia na famosa reunião do Supremo: revelação do ano. Nunca imaginei que nossos ministros andassem de táxi. O mais curioso foi o Supremo Futebol Clube. Suspeição de ministros só em caso, né, de crimes absurdos, né? Uma inovação jurídica. O ponto-chave: se a PF investiga este ministro, por que ela não investigaria algum outro logo adiante? De modo que o melhor é pensar na institucionalidade. Na prática, sacrificar Toffoli sob pena dos demais ministros se tornarem sócios da crise, como lembrou um jornalista antenado, o que apenas daria munição ao discurso bolsonarista contra a corte e, no limite, levar a uma ressignificação do 8 de janeiro, bingo, a uma campanha eleitoral este ano. Taxistas têm a língua solta. E não dá para prender todos por ataque à democracia, de modo que o melhor mesmo é pensar na institucionalidade. O fato é que o tribunal cedeu. Ele que nunca teve limites para praticar censura prévia contra o outro lado, que condenou a 14 anos a moça do batom, que sempre se jaquitou de não ceder à opinião pública, agora cedeu. E isso não é pouco, gente. Olhem as diversas crises que já aconteceu. Vocês lembram da Vaza Toga? O que foi revelado na Vaza Toga? Você lembra dos episódios do Talha-Ferro? Para falar só de 2. Não teve nada. A corte seguiu assim, inabalável. Dessa vez não. Dessa vez cedeu. É a primeira vez que a gente está vendo eles darem um passo atrás. Então imagina o quão grave é este caso. E cedeu para a barulheira terminar. E não está terminando. Há algo lógico aí. Sacrifica-se um personagem fraco, como o Toffoli, em nome da preservação de um sistema de poder. Sistema que não admite que o ministro possa sofrer alguma suspeição, que resiste a um código de conduta para seus negócios e se ancora em uma concepção algo metafísica de fé pública. Se não havia nada de errado na conduta de Toffoli, por que ele deveria sair? Se não havia razões estritamente jurídicas, por que a corte deveria se mover? Seria porque uma parte da imprensa que antes dormia em sono profundo diante das excepcionalidades do Supremo agora acordou? Isso com certeza. O fato da imprensa agora estar deixando de forma bem clara o que está acontecendo está incomodando. Aí fala, dias atrás, linha editorial reclamando que Vorcaro não tem foro e logo não deveria estar no Supremo, a turma acordou e descobriu que pessoas sem foro deveriam ir para a primeira instância? Porque durante o julgamento do 8 de janeiro, ninguém ligou para isso, né? O Supremo soa a perceber a si mesmo como um poder irresponsável a qualquer controle externo. E isso está em jogo. E é isto que está em jogo. Se os negócios em um resort são motivos para a suspeição de um ministro, por que um contrato gordo entre seus familiares e a empresa cuja causa irão julgar não o seriam? E por que não perguntar que fim levaram as denúncias de Talha-Ferro? Ou pior, se o país começa a rever a história triste dos inquéritos, ou quem sabe desconfiar que nem tudo foi de fato necessário para salvar a democracia, e chega à conclusão que o bolsonarismo sempre esteve certo. Eu tenho certeza que nesse momento deve ter um brasileiro, pelo menos, que chegou a essa conclusão. O Bolsonaro não era louco, viu? Eu que fui enganado. A pergunta agora é o que fará André Mendonça. Ele deveria dar transparência, sim. Esse daí deveria ser um mantra para os próximos dias. Transparência, 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 transparência. Aproveitar que os próprios jornais estão falando disso. E os jornais querem, né? Porque vai vender muito jornal, vai dar muito clique, muita audiência. O que já se sabe no caso do Master, o Brasil precisa saber. Já a segunda parte, né? Devolver a primeira instância, não sei. Prefiro que o Mendonça tire a transparência e vá. Porque, não sei, né? Sei. Se bem também que, se tirar a transparência... Se o Mendonça tirar a transparência, aí pode mandar a primeira instância. Porque se o Mendonça... Desculpa, tirar a transparência. Se o Mendonça tirar o sigilo... Porque eu acho que vai ter tanta pressão pública pra cima do juiz da primeira instância que esse cara, ele vai sentir o gostinho de ser tratado como herói e o calorzinho de arriscar, né? Brincar de ser um democrata.
Outra pergunta é sobre o Congresso. Se assinaturas para abrir uma CPI, por que isto ainda está parado na mesa do Alcolumbre? E aí o Chula relembra uma coisa muito importante, que em 2021 o Barroso deu uma canetada mandando que a CPI da pandemia fosse instaurada porque era direito da minoria. Isso deixou de ser por alguma razão no Brasil atual? Só valia até o quê? Até o Bolsonaro sair do poder? Não era assim? Se tem assinatura, tem que estar lá, na canetada, não foi o que o Supremo fez atrás, não é o precedente? Eu acho que os parlamentares, os congressistas, quem tem o poder na mão, eles deveriam estar batendo primeiro na tecla da transparência, mas insistir para valer. Transparência, transparência. Precisamos saber tudo que já foi revelado. Lembre do que o Estadão falou ontem. A lista de contatos do Vorcaro não começa na letra T. O alfabeto começa na letra A. De A até T tem muita letra, viu? Pegando o gancho do que o Schuller falou, que, olha, pode ser que as pessoas comecem a ressignificar o que foi de janeiro e começar a chegar na conclusão que foi perseguição aos bolsonaristas e que os bolsonaristas sempre estiveram certos. Aí Ruizão e o Leonardo Atush estavam comentando sobre isso. A Tsuki colocou ali, né, algumas falas deles e termina falando o seguinte: agora se pergunte quem mais e por que querem, né, o fim do bolsonarismo. E por que Tsuki escreveu isso? Vamos ouvir. Ele não precisa jogar. Ele só precisa torcer para que o negócio vá fundo. Se for fundo, se for muito fundo, e eu acho que a coisa vai se aprofundar, ele vai ser o grande beneficiário, não há dúvida nenhuma disso. Não podemos tapar o sol com a peneira, assim, entendeu? Ele não precisa jogar. Ele não precisa. Eu sei, não precisa se mover, não precisa falar nada. Ele só precisa torcer para que a investigação vá a fundo. Que ele vai ser o grande beneficiário. De quem será que o Ruizão está falando? É ele ou o pai? Ele e o pai. Bom, o processo contra o Bolsonaro... Ele e o pai, ou seja, ele está falando de quem? De Flávio Bolsonaro e do Jair. Transparência. Precisamos saber o que a Polícia Federal revelou para o Fachin e depois para o restante dos ministros e para a PGR. Fica completamente desmoralizado. Isso aí não tem a menor dúvida. Foi condenado por pessoas que não têm absolutamente nenhuma envergadura moral. É assim que vai aparecer a coisa para a maioria da população. Eles sempre falaram que o Lula era corrupto e tudo mais. Que o sistema é corrupto. É delicada a situação, viu? É muito delicada. O PT fez uma aposta e a aposta está explodindo na cara deles agora. O que você chama de aposta é essa aliança com o Supremo, seria isso? Aliança com o Supremo, aliança com a burguesia, né? Se o que eu falei fosse política de governo, o governo não estaria nessa situação agora que pode entregar o país na mão da direita. E vou dizer uma coisa, um governo Flávio Bolsonaro não seria um governo de crise tão grande quanto o Bolsonaro pai. O Bolsonaro filho é muito mais palatável, é muito mais digerível para o sistema político do que o pai. Mas o sistema ainda não abraçou, né? Não, ainda não abraçou. Mas ele poderia, se ele abraçar, toda a política que nós discutimos aqui durante 3 anos, o pessoal fala como esse companheiro falou, que eu gosto de elogiar a direita, vai ser, não é que vai jogar água no moinho da direita, vai ser assim uma Itaipu. Por que o sistema, então, Faria Lima, os grandes capitalistas, enfim, ainda se recusam a abraçar a candidatura do Flávio Bolsonaro? Qual é o entrave, na sua visão? O entrave é o próprio Bolsonaro. É o fato dele ser incontrolável, o pai? Não é tanto incontrolável, mas eles não querem que o bolsonarismo seja a força dominante no regime político brasileiro. Né? Se o Flávio Bolsonaro for presidente, o bolsonarismo vai se fortalecer. Né? Agora, aí eles vão ter que pesar na balança o que eles querem. Se eles querem um governo que execute uma política neoliberal dura, que eu acho que o Flávio Bolsonaro faria isso, e tolerar o Bolsonaro, ou se eles acham que não tolerar o Bolsonaro é mais importante do que garantir essa política. Flávio Bolsonaro é o vencedor da semana, supremo perdedor. É o que eu falei pra vocês lá, né? Fica lá os malucos na internet gritando, lavando a alma. Eles querem que Flávio Bolsonaro vá lavar a alma deles. Comece a falar do caso, denuncie o que está acontecendo. Sabe, irmão, fica quieto. Não tá faltando notícia. Não apoia nem sem dó nem piedade.
Tudo que a turma quer é uma cortina de fumaça para se esconder do que está acontecendo. Cara, é inegável isso. Qualquer pessoa com 2 neurônios já percebeu. É só olhar os números que estão aparecendo e comparar, né? Como tá a campanha do Flávio, como tá a campanha do Lula. A gente comentou sobre isso daqui com notícias. Saíram mais notícias sobre a movimentação do Lula com o MDB. Entrevista de Renan Calheiros, falas do Baleia Rossi, Ricardo Nunes, outras pessoas. A gente não vai falar sobre isso hoje. Mas quando a gente comentou sobre essas movimentações do Lula, eu lembro que eu trouxe uma postagem do Edson e uma da Anitta. Ambos falando, o Lula tá tão forte que isso que o Lula começou a fazer, começou a se mover. E outras coisas não só do Lula, como a própria questão da dosimetria, só começaram a avançar depois que o Flávio oficializou a candidatura. Aí agora, talvez o consórcio falando, as pessoas entendam, né, sobre a viabilidade e a força da candidatura do Flávio. Tá ali, ó. Avanço de Flávio põe Alckmin na frigideira. Não é o avanço do Ratinho Júnior, da terceira via, da direita, né, da centro-direita. Não, é do Flávio. O avanço de Flávio Bolsonaro nas pesquisas levou uma ala do governo a admitir a troca do candidato a vice na eleição de novembro. O Flávio é tão fraco que Lula está precisando rifar o Alckmin. O Flávio é tão fraco que Lula está negociando apoio do MDB, ver o que ele pode dar que vai satisfazer o apetite do MDB. Mas errado é o Flávio. Tá voando. Aí, ó. Nem a Folha conseguiu resistir. O senador se consolidou como principal opositor do Lula. Investigação do Master deflagra uma crise sem precedentes da Suprema Corte que está umbilicalmente ligada ao Lula. Aí, voltando aqui por 2. Caso Master, Toffoli e Lula versus Bolsonaro e bolsonarismo. Bolsonaro tem apoio, prestígio, voto. A oposição ao governo é forte, é real. O bolsonarismo tem força. Se você pisar na bola desse jeito, na frente de um adversário poderoso, você está perdido. Como é que Lula vai ser o candidato antissistema se ele falou que o Brasil precisava agradecer a Deus pelo Galípolo? Falas do Ruizão, né? Fazendo autocrítica para ver se a esquerda acorda. Tem gente que fala, inclusive, que isso pode resetar o sistema político brasileiro. Pode. Pode resetar e pode afundar também. Você acha que esse caso pode abrir espaço para um novo aventureiro? Um nome que... algo que não esteja sendo cogitado ainda para a sucessão presidencial? Eu acho que já tem o Bolsonaro, né? Difícil você tirar o Bolsonaro. Ele não é muito manchado já? Não, acho que não. E ele tem a vantagem de que ele tem apoio, né? Ele tem prestígio, ele tem voto. Olha que interessante, você está tocando num ponto, quer dizer, que talvez permita à esquerda ou ao governo Lula tentar passar para uma certa ofensiva, né? O que o governo Lula poderia fazer nesse cenário em que quem está com a iniciativa é a direita ou a extrema-direita? Olha, é muito difícil, viu? Eu acho que o que o Lula está fazendo é o que ele poderia fazer. Se separou, falou que o Toffoli tinha que renunciar. Eu acho que é isso. Mas agora, é difícil, viu? É difícil porque a oposição ao governo é forte, é real, é organizada, né? O bolsonarismo, ele tem força, ele tem muita força. Então, você pisar na bola desse jeito, na frente de um adversário poderoso, está perdido em geral, né? Vamos ver. O Clécio fala assim, ó, o presidente Lula tem que se afastar do judiciário. O judiciário é corrupto, né? Sendo corrupto ou não, quer dizer, essa é a visão que está se consolidando na sociedade, né? Quer dizer, ou seja, o sistema seria um sistema podre, Rui. E o presidente Lula, ele quer fazer uma campanha sendo ele o antissistema, porque ele enfrenta os poderosos, os bilionários, a Faria Lima, quer taxar os super ricos, etc. e tal. Como é que você vê a possibilidade do Lula fazer a campanha antissistema? Eu acho que está um pouco tarde, né? Como é que ele vai se apresentar como antissistema se o Lula, na entrevista que nós comentamos aqui na semana passada, fala que o Brasil tem que agradecer a Deus pelo Galípolo? Com 15% de juros. É meio difícil, né? É duro, né, gente? Achar que o Lula vai absorver esse sentimento antissistema nessa situação e vai começar a fazer o quê? Ganhar o apoio popular que quer ver o sistema ser resetado. O Lula, eu não sei onde esse pessoal, né, se informa,
o que eles comem. Porque você para e observa o que está acontecendo, você vê que claramente, véio, não tem condição nenhuma do Lula sair ganhando aí no meio dessa crise. Pelo contrário, né? É perde-perde. Aí vem o Malu Gaspar. De novo. Relatório da PF cita contratos da ex-mulher de Toffoli e voo em jatinho de Vorcaro. E eu já adianto para vocês, não é a única matéria sobre os vazamentos, porque assim, o documento do Andrei já está sendo vazado. A Malu Gaspar já sabe. O Estadão já contou outra história. E o Metrópolis contou outra história. Até sei lá, final do mês é capaz de a gente saber, né, o que tem na maior parte dessas 200 páginas. Enfim, seu lado dono do Master tinha armazenado os contratos da advogada Roberta Rangel para atuar em ação que teve voto de ministro do Supremo. Aí tá ali, né? O relatório de 200 páginas da PF tem um trecho dedicado especialmente à advogada Roberta Rangel, com quem o Toffoli foi casado por 12 anos, até o início de 2025. Entre os fatos apontados como indícios de suspeição para continuar como relator do caso do Master, estão propostas de contrato para advogado atuar em 2 processos de interesse do Vorcaro. Na operação Fundo Fake, que investigou fraudes em fundos de pensão municipais em 2020, e a votação da Ação Direta de Constitucionalidade, ADC 81, que discutia a restrição criada pelo Ministério da Educação à criação de cursos de medicina e ingressou no Supremo em junho de 2022. Vorcaro foi um dos investigados no Fundo Fake e chegou a ter sua prisão decretada em 2019, mas a ordem nunca foi cumprida e acabou revogada no TRF1. Seu interesse no caso da ADC 81 teria relação com a UBRA, universidade de que ele comprou o controle em 2022, quando estava em recuperação judicial, cuja receita dependia majoritariamente dos cursos de medicina. Nela, Toffoli acompanhou o Gilmar, mantendo as limitações para novas faculdades, o que não interessava a UBRA. Sua posição não foi decisiva nesse ponto específico, mas teve papel central ao definir que os cursos já instalados por liminar judicial ou estivessem em fase avançada de análise no MEC, poderiam funcionar, o que era o caso da UBRA. Nas 2 ações apontadas pela PF no relatório, Vorcaro, olha só, encaminha ao Valfrido Vardi, o famoso advogado amigo do Boulos e ex-patrão do Moro, prints com as minutas de contratos para Roberta. Ah, que maravilhoso! Moro e a mulher do Toffoli já trabalharam para o mesmo escritório. Que coisa, viu? Que coisa. E curiosamente, né, olha, pelas datas ali, tudo indica que Moro trabalhou para o Valfrido Vardi quando a Robertinha também trabalhava. Tudo indica que Moro já chegou a ser colega de trabalho da mulher do Toffoli. Rapaz, que país é esse, viu? Só o roteirista do Brasil para criar umas histórias dessa. Porque na Netflix ninguém ia acreditar. Fosse ela que era mentira. Ainda a terceira ocasião em que Vorcaro menciona a Roberta nas mensagens. No final de fevereiro de 2025, ele enviou um funcionário da companhia Prime U de que ele era sócio e que operava suas aeronaves, uma autorização para... Olha, isso aqui é bom. Para Robertinha, autorização para ela, né? Usar um jatinho Embraer 500, Phenom 300 para ir de Brasília a Ourinhos, no dia 1º de março de 2025. O aeroporto de Ourinhos, onde ela ia, é o mais próximo do Taiaiá. Ave Maria! Que coisa! É uma curiosidade, né? Todas essas informações surgem no relatório entregue ao nosso queridíssimo Edson Fachin. Procurada pela equipe da coluna, Robertinha, ela negou ter usado o avião, disse que não atuou de fato em nenhuma das 2 ações citadas nos prints, mas admitiu que no caso da Fundo Fake ela pode ter constado, né, em procuração para defender o Vorcaro. Talvez eu apareci. Ela aparece como representante do banqueiro em uma decisão do desembargador Neviton Guedes do TRF1. Sobre a DC 81, Roberta disse que apenas sobrescreveu a procuração a pedido de Valfrido Vardi. Escreva aí, Roberta. Por quê? Porque o som é bonito. Bote aí, vai, Robertinha. O Valfridão pediu. Mas não como representante de Vorcaro, e sim de uma associação de escolas, a BRAF. Afirmou ainda que o Brasil todo atuou como amicus curiae na DC 81, uma vez que era questão de interesse de muitos grupos e entidades. Roberta trabalhou para vários advogados que representam o Master e Vorcaro em diversos processos entre fevereiro de 2021 e o final de 2022. Maravilhoso. Maravilhoso.
Aí surge um personagem da política, que não está na política. Tá, e não está oficialmente com mandato, mas não deixa de ser político, jamais deixará. Um dos políticos mais belos deste Brasil, o nosso grande garanhão Fábio Faria. Conversas entre Fábio Faria e Vorcaro eram sobre voto de Toffoli em causa bilionária no Supremo. O ex-ministro das Comunicações Fábio Faria tentou reaproximar o empresário mineiro Daniel Vorcaro e o Toffoli, ainda antes das investigações sobre o Banco Master chegarem ao Supremo. Depois de ter comprado a participação do ministro no Taiaiá por meio de um fundo de investimentos, Vorcaro se distanciou do Toffoli. A relação entre os dois até então era descrita como próxima. A participação de Toffoli por meio da empresa Maridit foi vendida em setembro de 21. Fábio Faria se dispôs a fazer a ponte. Marcou encontro entre os dois, fora das dependências do Supremo, mas a conversa, em vez de ajudar, esfriou a relação. Vorcaro teria ficado incomodado com o comentário de Toffoli envolvendo outro banqueiro. Amigo íntimo do Paquito, Fábio Faria aparece inúmeras vezes em conversas resgatadas pela PF no celular do dono do Master. Os dois tinham negócios em comum e o ex-ministro das Comunicações funcionava como uma espécie de elo entre o Paquito e o meio político. Em uma das mensagens encontradas pela PF relatadas nas 200 páginas que a corporação enviou ao Supremo nesta semana, Vorcaro informa a Fábio Faria que Toffoli poderia mudar o voto em um julgamento envolvendo ações indenizatórias decorrentes do controle estatal de preços no setor sucroalcooleiro nas décadas de 80 e 90. O caso refere-se à usina Alcídia, em Teodoro Sampaio. A Globo teve acesso às mensagens. Fábio Faria pergunta a Vorcaro quem lhe repassou a informação de que Toffoli votaria contra a usina. E aí o banqueiro cita o advogado Carlos Vieira Filho, especialista nesse tipo de causa. Ele é filho do presidente da Caixa, Carlos Antônio Vieira Fernandes. Essa conversa foi no dia 13 de setembro de 2024. Uma das trocas de mensagens do Faria com o Vorcaro disponibilizada, assim, a imagem, né, no Metrópolis. Mas como eles relataram aqui tudo, eu não quis colocar só o... Eles batem foto da tela de um computador, com parte do relatório, né, e o Faria falando. Pouco antes, em 26 de agosto, Gilmar Mendes apresentou um destaque para tirar o caso do plenário virtual. O julgamento começou de forma presencial, na segunda turma, no dia 17 de setembro. Dias depois, a conversa entre o Paquito e Fábio Faria. Na ocasião, Cássio pediu vista, ou seja, pediu mais tempo para analisar o tema. O ministro devolveu o processo pouco depois. E a segunda turma concluiu o julgamento em 1º de outubro de 24. Faria entra nessa história por ser amigo de Toffoli e por seu escritório negociar esse tipo de ativo que envolve bilhões de reais. Se votar contra a usina era a mesma intenção do ministro, ele mudou de posição. O julgamento termina com os votos do Fachin, Cássio, né, e Toffoli. Enfim, né, a favor da usina. Gilmar e o Mendonça ficaram vencidos. Os resultados renderam à usina 1,5 bilhão a serem pagos pela União. A desconfiança sobre o posicionamento de Toffoli baseava-se no fato do ministro, 8 meses antes, ter votado contra os interesses de outra empresa do ramo, a Raizen, em um processo idêntico. É coisa assim, pô, um processo idêntico ele votou contra, no outro ele votou a favor. Coisa, né? Ele deve ter se atrapalhado, né? Em um ele votou contra, no outro ele votou a favor. Que coisa, viu? Nesse último caso, Toffoli entendeu que a Raizen, controlada pelo André Esteves, não tinha direito à indenização. A decisão fez Esteves perder uma causa que lhe renderia 125 milhões. Ele está chateado, né? Com Toffoli. Deve ser por isso que os jornalistas de estimação do Esteves, o Lauro Jardim e a Malu Gaspar, sabem tanta informação do que está acontecendo. Entre a discussão de um caso e outro, a segunda turma não tratou do tema. Ou seja, Toffoli votou de um jeito em um caso e de forma diferente em outro. Curioso isso, né? Mudar de ideia no mesmo caso. O assunto sobre os créditos das usinas foi tratado na reunião entre os ministros na quinta, dia 12. Isso é curioso, informação extra aí, né? Que não está naquela matéria do Poder 360. Que coisa. Isso aí ninguém contou pra gente. O que será que foi tratado mais nessa reunião? Ele não foi só aquilo que está relatado no Poder 360, né? O grampeador oficial da República devia revelar mais coisas. Em nota à coluna, Fábio Faria disse que conheceu o Vorcaro após deixar o cargo de ministro, né? Informação muito importante, né? Após sair do governo Bolsonaro, é que ele conheceu o Paquito. Para desespero dos petistas.
Antes de passar, no episódio 2291, hoje é o 2304, ou seja, 13 dias atrás, eu falei isso daqui, ó, há 13 dias atrás. E aí, se vocês pararem para observar, olha qual é a chamada aqui embaixo. Vorcaro pagou 67,5 milhões em projeto eólico de Fábio Faria, que está no BTG. Se, hoje, dia 2 de fevereiro, vou falar uma coisa igual lá na época do Joesley, né? Que se aparecesse o dedo do Joesley Batista com o Richard Grenell na Venezuela, eu ia ficar surpreso, né? Que apareceu. Se aparecer alguma coisa sobre Fábio Faria e Mickey Mouse, também conhecido como Bruno Bianco, em relação a... eu vou ficar chocado. Eu não sei de nada, só tô falando que eu vou ficar chocado. Eu não vou acreditar nisso. Fábio Faria, se sair, eu vou ficar assim, ó, meu Deus. Vou refazer esses votos. Se por um acaso, falei isso dia 2 de fevereiro, hoje é dia 15. Se por um acaso sair alguma coisa de Fábio Faria e Bruno Bianco, alguma história, sabe? Avião! Se aparecer alguma história, eu vou ficar chocado. Eu não quero... sei lá, né? Porque me veio esses nomes na cabeça, né? Acho que eu tava assistindo muito filme da Disney. Aí eu lembrei do Mickey. Se aparecer alguma coisa, eu vou ficar chocado.